Boa noite. Está começando mais um Jornal Parcial com a minha opinião sobre as notícias mais importantes da semana. Aquelas que a esquerda alhada odeia e a Globo não gosta. Inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com as tias do Zap. Após a grande motociata pró-Bolsonaro em São Paulo, os donos da Big Tech Twitter resolveram fazer uma limpeza ideológica em contas de perfis conservadores. Os ditadores digitais simplesmente excluíram milhares de seguidores das personalidades mais célebres da direita brasileira. Pessoas como Abraham Weintraub, Carol Detone, Leandro Ruschel, Paulo Eduardo Martins, Nicolas Ferreira, Bárbara Te Atualizei, Paula Marisa, Gessé Lopes, Felipe Martins e até a coalizão conservadora e o presidente Jair Bolsonaro foram alvos dos ataques da censura da plataforma. A alegação é sempre a mesma: combater as fake news e os robôs, a desculpa perfeita para criar um crime inexistente visando uma punição previamente estabelecida. Na verdade, o que querem é reescrever a história aos seus moldes e interesses. E o melhor meio de combater a verdade é cancelando o disseminador. Enquanto isso, chamar o presidente de genocida e comemorar a facada em Bolsonaro não infringe as políticas e padrões da comunidade. As motociatas a favor de Jair Bolsonaro já vêm fazendo história no Brasil. E, no último sábado, foi a vez de São Paulo mostrar o massivo apoio popular recebido pelo presidente. Até mesmo a oposição ficou surpreendida. Até o ex-presidiário Lula não demorou muito para chorar rios nas redes sociais, dizendo que o Bolsonaro faz motociata, mas não visita os hospitais. Os únicos hospitais que não dá para visitar são aquelas que foram deixadas de fazer para investir em campos de futebol para a Copa do Mundo, que hoje encontram-se abandonadas e sem uso. A imprensa bem que tentou ignorar, mas o tamanho das manifestações fez os eventos se tornarem manchete, para o completo desgosto dos jornalistas de cabelo roxo e sovaco cabeludo. As motociatas são a prova irrefutável de que Jair Bolsonaro tem o total apoio e respeito do brasileiro. Nenhuma pesquisa é capaz de esconder e maquiar a realidade. Bolsonaro é sim o grande favorito e toda a imprensa lixo, Lula, FHC e a prudência do Partido Novo terão que engolir Bolsomito até 2026. Segundo afirmou um estudo da ONU, a China criou uma indústria para o tráfico de órgãos de pessoas. O Partido Comunista Chinês estaria extraindo órgãos de prisioneiros de campos de concentração. A Organização das Nações Unidas informou que possui informações confiáveis a respeito dessa prática monstruosa perpetrada pelos comunistas chineses contra os seus próprios cidadãos. Segundo consta em um relatório preparado por 12 especialistas, pessoas de minorias étnicas são sistematicamente forçadas a fazerem exames de sangue e ultrassons e raio-x para a análise dos órgãos, o que indica a catalogação de órgãos saudáveis para extração forçada. Esse é o comunismo real dando certo. Karl Marx deve estar orgulhoso de ver a sua teoria social sendo aplicada pelo gigante asiático. Comunistas são assim mesmo, tratam seres humanos como plantas a serem cultivadas para a colheita. É isso que esses maníacos da esquerda querem para o Brasil. Uma pesquisadora da Fiocruz, a médica Margaret Dalcomo, afirmou que as medidas sanitárias ditatoriais devem permanecer mesmo após a aplicação das 2 doses da vacina. Segundo a médica, abre aspas, ser vacinado não é uma carta de alforria, fecha aspas. É isso mesmo que você ouviu. Essa médica nos comparou a escravos dizendo que estamos presos à pandemia. Parece que as metáforas se tornaram realidade mesmo. Desde o começo, a crise sanitária chinesa vem sendo usada para tolher a liberdade dos cidadãos do mundo inteiro.
Os conservadores estão alertando sobre isso há meses, mas agora a extrema imprensa e os ditos especialistas perderam totalmente a vergonha de falar qualquer coisa e começaram a admitir que nós estávamos com a razão. A doutora ainda diz que a imunidade conferida pela doença é muito curta e ser vacinado com as 2 doses não adianta. Parece que a pesquisadora não acredita na sua própria pesquisa. Nós avisamos. Manifestantes de esquerda voltaram às ruas esta semana para fazerem a sua burriata contra o presidente. Como já sabemos, as manifestações, se for contra o Bolsonaro, não tem problema, não tem aglomero e nem pega Covid. Mas desta vez também descobrimos que, além da Covid, também nunca há agressões, pois mesmo depois de ter levado um corridão com fogos de artifício, o repórter da CNN, sem noção, afirma que a manifestação está sendo pacífica. Confira como foi. Mais uma vez, boa noite para quem nos assiste, porque fogos de artifício estavam sendo jogados em direção à nossa equipe. É obviamente uma parte bem pequena dessa manifestação que segue de maneira ordeira e pacífica. É isso aí, estamos seguindo essa manifestação muito bem organizada, que de uma forma pacífica estão jogando bombas caseiras, fogos de artifício, depredando bancos, queimando lixeiras, fazendo tudo mais de uma maneira pacífica, é claro. A imprensa estamos seguindo um pouco mais afastados, devido a essa forma de organização dos manifestantes. Então eu acho que é uma maneira correta de estar se reivindicando a esse presidente genocida não, Bolsonaro, e a gente vai seguir essa manifestação tão linda, tão pacífica. E começa agora o quadro Isso a Globo Não Gosta. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que vetará qualquer lei que propõe o chamado passaporte sanitário. A proposta ditatorial e stalinistas de controle social havia sido aprovada pelo Senado e está sendo analisado pela Câmara. Os políticos de esquerda que criaram tal projeto querem vetar o acesso de pessoas a serviços e locais caso não estejam vacinadas. Uma espécie de estrela de Davi amarela cravado no peito dos brasileiros, como acontecia nos campos de concentração nazistas. A juíza Ludmila Lins Grilo alertou que o passaporte é a mais nova investida de controle e servidão social que o Estado Leviatã está tentando atochar no povo. Essa é a amostra da importância de termos um presidente equilibrado e de direita no Brasil. Bolsonaro é a nossa única defesa contra a ditadura de esquerda que está sendo implantada através da pandemia. E chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Parcial. Se você gostou, curta, ative o sininho e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas saibam da verdade. Boa noite a todos, força e honra.